Boa tarde, meus amigos. Eu não tinha feito mais nenhum vídeo a não ser as lives, mas no momento eu quero passar um informe para vocês aqui, que hoje à noite a gente vai estar fazendo um hangout, que é a primeira vez que o Dom Ramos vai fazer uma administração de um hangout, onde a gente pretende trazer algumas informações de fato verídico e de fato real e explicar principalmente sobre esse projeto dessa plataforma com relação às refinarias de todo o país. E quais os reais motivos e qual a proporção que isso pode trazer em benefício não só do Brasil, mas como de muitas nações que depende também única e exclusivamente das produções agrícolas do nosso país. Antes eu gostaria de colocar para vocês aqui dois áudios, que é do Rúbio Tessilas, de Jaraguá, aqui do estado de Santa Catarina, de qual é presidente da Associação Cidadania e Defesa, do qual eu sou um dos fundadores da associação, onde muitas pessoas nos acusam que nós temos uma ONG, que na realidade não é verdade, é mentira. Existem pessoas de nome no país que conhecem o nosso trabalho, pessoas que os senhores conhecem, muitos não se agradam, muitos têm uma certa antipatia, mas muitos dos senhores conhecem o trabalho também que essas pessoas fazem. Enfim, o importante que eu quero chamar a atenção aqui agora nesse momento, de muitas pessoas, inclusive do Dr. Ribas Paiva, um outro advogado que é o Domingos da Paz, e demais senhores que não vou citar mais nomes, porque eu posso me esquecer alguém e alguém pode se sentir ofendido. Mas enfim, a todos vocês que realmente têm se colocado nas redes sociais falando que vocês estão lutando pela nação brasileira, que vocês estão lutando pelo nosso país. Nesse momento eu vou colocar o áudio do Rúbio Tessila, que estará conosco hoje no hangout de hoje à noite, no dia 27 de 12 de 2017, a partir das 21 horas estaremos com o hangout no ar para trazermos as informações devidas e corretas com relação a 3 títulos que são fundamentais para que nós possamos ter reconhecimento do que se trata realmente esse trabalho da plataforma de paralisação das distribuidoras do nosso país. As 3 palavras são bem simples, senhores, que muitas pessoas hoje à noite vão saber o significado dela. Destituir, instituir e constituir. Eu peço que os senhores agora escutem atentamente a esses 2 áudios que o Rúbio Tessilas colocou há pouco, para que seja de conhecimento de todos. Olá, meu caro. Desculpe. Doutor Antônio Ribas Paiva, de São Paulo, é Rúbio Tessila, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Satisfação em encaminhar essa mensagem de voz. Seguinte questão: todos nós sabemos da trajetória Brasil Tragédia, do que realmente é a desgraça nessa terra poderosa mundialmente chamada Brasil, de questões internacionais, da ditadura do crime organizado no poder do Brasil como um todo, de como se envolve e como se distribui o tráfico internacional de recursos naturais, riquezas minerais, matérias-primas, o desenvolvimento criminoso dos cofres públicos, o desenvolvimento traidor da imprensa, mídia brasileira em geral, em todos os aspectos. Nós sabemos, principalmente o senhor e a sua equipe, que já fez inúmeros trabalhos espetaculares nos bastidores por muitos anos consecutivos em defesa do Brasil,
até mesmo pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública, ACD, de Brasília, Distrito Federal, que tem também trabalhos espetaculares por alguns anos consecutivos e contínuos sobre investigações, denúncias das situações gravíssimas que envolvem o nosso Brasil como um todo. Enfim, a nossa tão poderosa e rica América do Sul. Mas uma coisa nós temos que deixar vigente, que indiferente do que venhamos a falar, do que está acontecendo, deixando de acontecer, sabemos da íntegra que o Brasil não pode ter eleições em 2018. E que o território nacional e a nação brasileira vai se tornar lixos humanos. Porque o holocausto, a desgraça do Brasil, ela está sendo continuamente fabricada para destruir a nação brasileira. Estamos aí com alimentação genocida, com alimentação assassina, abundância em agrotóxicos das lavouras, por determinação de leis imorais e leis corruptas, entre outros assuntos. Mas nós temos que convocar o povo a vir para as ruas, paralisar o Brasil, paralisa o Brasil. Nós aqui, do estado de Santa Catarina, onde pelo qual o senhor nos conhece pessoalmente, nós também temos uma associação, Cidadania e Defesa do Brasil, ACDB, com trabalhos nos bastidores em defesa legítima do Brasil. Sabemos na íntegra que não adianta, é uma bobagem ficarmos discutindo nos tribunais judiciais do Brasil, porque a justiça brasileira ela está com caráter de falsários, de oportunistas, assim como um todo. Indiferente do que as transnacionais, multinacionais fazem com o Brasil, sabemos que tudo isso provém de governos criminosos, golpistas, vigaristas, entreguistas e entre outras questões. Então nós aqui do sul do Brasil, nós criamos uma plataforma de protestos ordeiros nos portões das supostas usinas e de distribuição de combustíveis em Araucária, Paraná, região metropolitana de Curitiba. Nós fizemos os protestos no dia 7 de dezembro e no dia 11 de dezembro de 2017. Nós fechamos os portões. As supostas distribuição e usinas de combustíveis de Araucária, Paraná, é uma da maior do Brasil. Ela é uma das maiores do Brasil. E isso nos deu um resultado pequeno e imediato. Postos de combustíveis de Araucária, Paraná, região metropolitana de Curitiba, como de Joinville e Santa Catarina, ficaram sem combustíveis. O aeroporto internacional da região metropolitana de Curitiba ficou paralisado. Os aviões não puderam decolar, ficou sem combustível, querosene. Trens que têm direcionamento aos portos, Paranaguá e Itajaí, Santa Catarina, ficaram parados, sem querosene para abastecer. Então nós montamos essa plataforma de protestos ordeiros que nós vamos continuar, agora em janeiro de 2018, vamos continuar com um número maior de pessoas, de cidadãos, onde nós temos o intuito de paralisar até 3 dias úteis a distribuição de combustíveis. Isso vai acontecer. Temos negociações local com a Polícia Militar e com a Polícia Federal, que vem negociar conosco para não fechar os portões, mas nós vamos fechar. Então nós montamos uma plataforma de protestos que nós estamos colocando como exemplo para todo o Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e São Paulo, né, que seriam os pontos chaves do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, como Porto de Santos. Nós, inclusive, alugamos um imóvel em Araucária, Paraná, para poder dar um pouco mais de conforto a outros cidadãos que saem de Santa Catarina também para ir até Araucária, Paraná. E pessoas que vêm até da divisa do Paraná com São Paulo até Araucária.
Nós vamos continuar, nós temos que paralisar o Brasil. Paralisar. Indiferente se as nossas forças armadas têm problemas internos. Porque através da inibição das armas é que nós temos que ter, e nós vamos retirar os governos criminosos do poder do Brasil. A classe político-partidária do crime organizado no poder do Brasil em primeiro passo, porque nós temos que destituir, instituir e constituir o Brasil novamente. Então nós temos que convocar o povo a paralisar o Brasil, a irem para as ruas. Mas o ponto-chave da questão são os portões das supostas usinas e de distribuição de combustíveis. Ali é uma área de segurança nacional. É um local muito interessante. Então a gente está fazendo esse trabalho no sul do Brasil. Nós tivemos uma dificuldade muito grande com os intervencionistas que assim se rotulam. Eles não participam, eles criam picuinhas nas redes sociais. Muitos que se rotulam intervencionistas que estão nas redes sociais se dizendo a favor de um novo e grandioso Brasil, ficam criando confusões de protocolos de eventos, ficam fazendo vídeos que paralisar o Brasil é bobagem, é coisa de político, que é coisa de comunista, porque no Brasil não é uma questão de comunismo, é uma ditadura de criminosos internacionais, né? Banqueiros, os financistas internacionais. Então eu vejo assim, o senhor como advogado especialista criminal e civil, o senhor também tem que levantar o povo ali de São Paulo com a ideia dos portões, das supostas usinas de distribuição de combustíveis em São Paulo, Santos, poder participar como advogado orientador para as pessoas, para os cidadãos, porque nós temos que paralisar o Brasil. Nós temos que paralisar o Brasil. Porque se tiver eleições 2018 no Brasil, estará sendo consumado o holocausto, a desgraça eterna do território nacional e do povo brasileiro. O povo brasileiro é traído em todas as informações. O povo brasileiro está sendo traído, enganado. O povo brasileiro está perdido, não sabe para onde vai. O povo brasileiro está acreditando em artistas, celebridades, famosos, jornalistas, comentaristas e cientistas canalhas e vigaristas que estão nas emissoras de televisão, rádios, jornais impressos e revistas. Então nós temos que convocar o povo a vir às ruas, tendo como ponto-chave da questão os portões das supostas usinas e de distribuição de combustíveis. Nós aqui no sul de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo protestos ordeiros nos portões das supostas usinas e de distribuição de combustíveis em Araucária, Paraná, região metropolitana de Curitiba. Ali é uma das maiores. Então eu vejo assim, o senhor como advogado especialista da questão criminal e civil, o senhor também tem o dever de convocar os cidadãos brasileiros a virem para as ruas, para os portões da usina e da distribuição de combustíveis em Santos, São Paulo. O senhor tem que ir lá participar sim, para dar orientação jurídica aos cidadãos. Nós aqui do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para o senhor ter uma ideia, vários advogados já entraram em contato conosco. Eles vão entrar junto, participar junto como advogados em defesa dos cidadãos e dos protestos. Eles vão entrar junto, porque eles gostaram da ideia realizada. Nós provamos por A mais B, nós fizemos inclusive entrevistas na Rede Record, na Band, a nível de estado, né, do Paraná, onde estivemos em Araucária. Nós mostramos os vídeos como nós fizemos, mas lamento muito, o povo tem que participar. Lamento muito os intervencionistas que assim se rotulam, porque intervencionista é uma doutrina, uma doutrinação. Temos que ser cidadãos brasileiros. Partirmos para a paralisação do Brasil pela intervenção institucional. O Brasil tem que ser salvo. A coisa já está tarde demais. Chegou a hora de realizarmos a paralisação do Brasil, a defesa do Brasil e a intervenção institucional. Só vamos esperar agora a virada de ano
31 de dezembro de 2017 para o dia 1º de janeiro de 2018, porque a grande maioria estão preocupados em sentar na boquinha da garrafa da champanhe cidra. Brasil e América do Sul acima de tudo. Um grande abraço. Rubio, Santa Catarina, Brasil. Como vocês veem, pessoal, esse depoimento do Rubio Tessilas, esse esclarecimento que mandou essa mensagem para o Dr. Ribas Paiva, onde eu quero reforçar para os senhores que as entrevistas que ele citou ali, vocês vão achar aqui no meu canal do YouTube, vocês procurando nos vídeos ali, vocês vão achar essas duas reportagens que ocasionou lá em Araucária, Paraná. Como vocês veem, a situação do nosso país realmente ela é muito crítica e ela precisa de algo realmente estruturado. É isso que nós estamos tentando fazer, estamos tentando dar estrutura e chamar a atenção, principalmente ao senhor Dr. Ribas Paiva, a você, Domingos da Paz, Luiz Cruz, você também da Brasil.net, que é o Hudson, João Guerreiro. Enfim, são tantos grupos de repercussão. Eu estou falando daqueles que eu tenho mais contato, pessoas com quem eu falo mais diretamente, como teve agora também um grupo que tem nos ajudado bastante aí quando ele faz os trabalhos dele, me esqueci o nome dele agora aqui também, que é o Questionar e Refletir. Ele fez uma matéria muito brilhante agora, numa live ao vivo, tá? Que realmente chamou muita atenção sobre o caso da desobediência civil. E também tem o Direita Conservador, que é o Leandro, que está conosco, que vai estar hoje à noite nesse hangout também, participando junto conosco, auxiliando nós a fazer esse trabalho que estamos fazendo. Ele que está assumindo a ponta ali da direção de São Paulo, do estado de São Paulo, para assegurar a questão ali com relação às refinarias. Eu peço a todos vocês que entrem em contato com o Leandro. Hoje à noite vamos colocar os telefones de todos nós à disposição dos senhores para a gente poder trabalhar junto com isso. Agradeço as centenas de pessoas que estão me procurando inbox, pedindo para que eu possa passar o link ele hoje à noite. Já coloquei vocês todos numa lista de transmissão. E assim que 20 minutos antes de nós começarmos o programa, eu estarei mandando para vocês o link para vocês participarem e ouvirem o link. Vamos para o segundo áudio, por gentileza. Doutor Antônio Ribas Paiva, também existem outras questões. Nós somos pessoas que já viajamos o Brasil inteiro. O Dom Ramos, por exemplo, no mês de novembro, viajou 6.000 quilômetros pelo Brasil. Para ter uma ideia, não é nem a primeira nem a segunda vez que nós aqui de Santa Catarina, por intermédio da nossa Associação Cidadania e Defesa do Brasil, a CDB, onde o senhor, pelo qual foi um dos advogados que analisou profundamente um dos nossos documentos para ser protocolado no Exército Brasileiro em novembro de 2015. Então não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que nós aqui já sentamos pessoalmente com os chefes militares. E eu deixo claro para o senhor e para todos, eles não gostam da palavra intervencionista. Eles mesmos dizem que isso é rotulação e que o povo precisa fazer a sua parte para que todos possam dar as mãos. E quando nós criamos, num conjunto de cidadãos, a plataforma de paralisação das supostas usinas e de distribuição de combustíveis, nós descobrimos que é a chave mestre da paralisação do Brasil. Basta realizar isto no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Esses 3 estados é o suficiente. Nós paralisamos o Brasil em 3 dias. E imediatamente paralisa a América do Sul inteira. E paralelamente paralisa o mundo. Porque o povo brasileiro tem que pôr as mãos na consciência, meu caro amigo, que o Brasil é 100% fornecedor, através de tráfico oficial internacional, através de sequestro de tudo aquilo que é nosso, que é para o bem comum maior da nação brasileira e que deveria ser para o bem comum maior de nações dependentes do Brasil. Eu falo para muita gente, a terra prometida do mundo é o Brasil. A terra prometida é aquela que sustenta a humanidade. E essa terra é o Brasil. Mas o Brasil é usurpado e sequestrado
e sem misericórdia alguma sendo destruído. E o povo brasileiro e sua geração sendo traído e enganado pela educação escolar e universitária e pela imprensa mídia brasileira. Então, como conhecedor do Senhor, como já frequentamos a casa do Senhor, já almoçamos, já jantamos em sua residência, conhecemos o seu trabalho, sou uma das pessoas que participei dos seus seminários. O senhor, como advogado civil e criminal, especialista da questão, tem o dever também de convocar a população paulista e brasileira a irem para as ruas, para os portões das supostas usinas e de distribuição de combustíveis. Principalmente aonde vocês estão, São Paulo, Santos, como Paulínia também. E o senhor, como advogado especialista, deve participar sim para orientar os cidadãos brasileiros. Olha o tamanho poder que nós temos nesse Brasil. Olha o tamanho poder que nós temos. O senhor sabe, muito bem, obrigado, o que significa navios parados por 1h30, 2 horas ou por 24 horas. Olé! O senhor sabe o que significa isto, como nós também soubemos. Então nós que temos conhecimento, nós que nos estruturamos, mesmo com todas as nossas dificuldades, agora nós temos a obrigação de trazer o povo para as ruas e vamos ter que enfrentar os criminosos no poder do Brasil, olho no olho. E os intervencionistas que assim se rotulam, os patriotas e etc., têm que cair na realidade, porque nós temos que afrontar e enfrentar olho no olho os criminosos no poder do Brasil como um todo. E não ficarmos criando picuinhas, falando um mal dos outros ou criando dificuldades para que os protestos aconteçam. Indiferente se alguém fala mal de mim, eu, Rubio, se alguém fala mal do senhor, doutor Antônio Ribas, ou da Maria Lúcia Fatorelli, Auditoria Cidadã da Dívida Pública, ACD, que também deixa o recado para a Auditoria Pública Cidadã, ACD de Brasília, que é preciso paralisar o Brasil sim, é preciso sim. Pessoas como vocês são muito importantes após a intervenção institucional, porque nós temos que convocar, nós o povo, convocar a intervenção institucional. E para isto, depende do povo brasileiro em primeiro passo. Nós estamos aí, doutor Antônio Ribas Paiva, indiferente de picuinhas, indiferente de pessoa aqui ou pessoa acolá que fala mal, ou que quer estragar protestos, ou que grita errado aqui, ou que grita certo lá. A questão é paralisar o Brasil, convocarmos a intervenção institucional, destituir, instituir e constituir o Brasil novamente já. Porque o planeta Terra depende do Brasil. E nós também. Um grande abraço. Rubio, Santa Catarina, Brasil. Tá aí, meus amigos. Aí vocês vão ter, já tem uma amostra do que será o nosso hangout hoje à noite. Você já tem uma ideia de que assunto nós vamos tratar. E vocês estão vendo que não há nenhum tipo de irregularidade que nós estamos falando. E que aquelas pessoas intervencionistas que estão, de alguma forma, tentando denegrir o meu nome, o nome do Rubio Tessilas, que estamos dentro dessa plataforma, ou de todas as pessoas que estão envolvidas nessa plataforma, nada mais são do que pessoas desinformadas. Então eu pergunto aos senhores, após esse desabafo do Rubio Tessilas, em direção a direcionado, desabafo não, uma mensagem que Rubio Tessilas mandou para o advogado Dr. Ribas Paiva, eu aproveito a ocasião para direcionar esse áudio também a todos vocês intervencionistas, a todos vocês senhores de canais do YouTube que fazem demonstração de mostrar a realidade do que está acontecendo no país, e vocês que têm contribuído para fazer as convocações no país. Eu pergunto aos senhores, vocês ainda vão ficar resistindo quanto a esta plataforma de nós pararmos o país? Será que os senhores terão realmente dignidade de compreender esse trabalho? Será que os senhores estão entendendo realmente do que nós estamos tratando quando a gente implantou essa plataforma a nível Brasil? Que essa plataforma não é minha, não é do Rubio Tessila, não é de ninguém, essa plataforma é da nação brasileira.
Porque é a nação brasileira que tem que se levantar, é a nação brasileira que tem que mostrar a sua obrigação de amor ao seu país, à sua pátria, e não salvar a si só, mas como todo a nação brasileira. Será que eu precisamos falar mais alguma coisa aos senhores? Pois eu digo, senhores, a partir desse vídeo agora, e a partir do hangout que vai acontecer hoje à noite, tenho certeza que todos os seus seguidores vão apontar o dedo para vocês. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque não é que eu queira fazer isso. É que quanto a fatos, desculpe, não existe argumento. E nós estamos provando por A mais B aonde está a chave que vai fazer com que esse país realmente volte na íntegra. E como o Rubio falou, em poucas horas paramos a América Latina. Em pouquíssimas horas a mais estaremos parando todo um universo chamado globo terrestre. Porque nós somos o maior fornecedor de alimentos do mundo. O Brasil sustenta 138 países, fora das suas divisas. Mais a América Latina toda e mais o Brasil. Além disso, alimentamos fora das nossas fronteiras 3 bilhões de pessoas. Depende única e exclusivamente da alimentação do Brasil. Pergunto aos senhores, os senhores têm alguma dúvida? Se tem, assistam hoje à noite o hangout que vai começar a partir das 21 horas. Estaremos diretamente ao vivo no canal do YouTube, que eu acho que vocês não vão encontrar porque eu tive que abrir um canal novo para poder montar essa plataforma. E agradeço aqui mais uma vez ao Luiz Cruz pela dedicação, o trabalho que teve comigo. Foram mais de 28 horas nós tentando colocar esse hangout no ar, até nós conseguimos organizar a plataforma para que eu pudesse entrar. Deixo minha saudação, aqui é Dom Ramos de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje é dia 27 de dezembro de 2017, onde viemos a público expressar a todos os cidadãos brasileiros e a todos aqueles que se dizem patriota, a todos aqueles que se dizem intervencionista, de que lado vocês estão? Vocês estão do lado da nação brasileira ou vocês estão ao lado desses criminosos que tomaram conta do país? Quero ver daqui para frente as suas lives, quero ver daqui para frente os seus pronunciamentos, quais serão eles. E a nação brasileira, por si só, vai julgar realmente quem está a favor do Brasil ou quem está contra. Uma boa tarde, senhores.